Boa noite, meus queridos, minhas queridas, companheiros do nosso Centro Espírita Amor e Sabedoria. Estamos aqui esta noite a convite de Beth, nossa querida diretora do Departamento Doutrinário, que nos trouxe o tema resignação e resiliência. Como tantos outros ensinamentos da doutrina, mais uma contribuição maravilhosa que eu tive de estudar para a gente poder conversar um pouquinho aqui hoje. Resignação passou a ter uma conotação muitas vezes que as pessoas não gostam muito, que parece que a gente precisa ficar levando surra e ficar quieto, né? Tudo que acontecer eu preciso aceitar e entender que eu não posso fazer nada, que eu vou ficar aqui quietinho, apanhando mesmo, porque é o que Deus quer de mim, né? E esse entendimento faz a gente olhar a resignação assim com um certo receio, né? Poxa, não é bem o que eu quero para minha vida, ficar quieto apanhando, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse significado dessa palavra complexa e importantíssima em nossas vidas. Então, para começar, seu significado mesmo de dicionário, digamos assim, é uma submissão à vontade de alguém ou ao destino. Então, é o que eu tinha dito antes, eu me submeter porque eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que me submeter e aceitar. Só que a palavra resignação, ela termina com ação. Ação. De que isso é uma atitude, é uma ação, não é uma paralisia. Não é para eu ficar inerte deixando que tudo na minha vida aconteça porque é isso que Deus quer de mim. Então, esse é o primeiro entendimento. Resignação é ação, é um entendimento com ação, é uma aceitação daquilo que está acontecendo, mas com atitude. Então, eu posso estar chovendo demais, tempestade horrível, eu não posso fazer nada do que eu me programei para fazer. Eu posso me revoltar, sair assim mesmo na tempestade de carro, correr risco e posso até ter consequências graves. Ou eu posso entender que está chovendo agora, é uma tempestade e eu preciso esperar passar. Isso é resignação. Mas eu vou esperar passar, eu não vou me estagnar. Agora eu não vou fazer mais nada, então vou para a caverna, porque tem tempestade e nada eu vou fazer. Eu posso fazer muitas outras coisas da minha vida enquanto eu tenho um limite em alguma situação. Então a situação traz a necessidade da ação. E no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá nos motivos de resignação uma frasezinha assim: resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Isso é só um trechinho do item 12. Então, gente, resignação que abençoa o sofrimento. Então, a resignação é uma bênção para o nosso sofrimento, porque aí também vem, nesse mesmo item, que é motivos de resignação, as causas dos sofrimentos, que esse aí é os bem-aventurados os aflitos, né? Porque sofremos, as causas antigas das aflições de outras vidas, ou as causas até dessas vidas. Mas o nosso sofrimento, ele normalmente é uma consequência de outros gestos nossos, de outras situações que vivemos. Então, ele está na lei de causa e efeito. Com a resignação, nós compreendemos esse sofrimento como pagamento de dívida. Nesse mesmo item, traz aquela parábola de que eu permito que você me pague 1/100 da sua dívida agora e sua dívida inteira estará perdoada, ou então cobrarei até o último centio. Lembram desse trechinho do Evangelho? O que quer dizer isso? Quem tem essa oportunidade de pagar uma dívida inteira com 1/100 da dívida vai ficar grato.
esse é o sentido da gratidão ao sofrimento. Então, o sofrimento que eu estou tendo agora, ele vai purificar séculos, evitar séculos de sofrimentos futuros. Então, é uma grande oportunidade que eu tenho se eu passo por esse sofrimento de agora com resignação, quer dizer, com paciência, com entendimento de que isso é para um porvir maravilhoso. Eu passo esse sofrimento com paciência, essa paciência, essa resignação que eu estou passando o meu sofrimento com elas, vai me dar bônus extras e créditos futuros para eu evitar outros sofrimentos posteriores que seriam muito maiores, porque seriam a minha dívida inteira. Porque agora eu posso pagar só com um pedacinho. Então, esse entendimento é que nos traz essa aceitação, essa vontade de continuar, de entender, de ter paciência com todos os intempéries, todos os infortúnios que a gente passa, com tranquilidade, com a compreensão de que isso faz parte da lei de causa e efeito, faz parte da transitoriedade do mundo que nós vivemos. Nós estamos em Deus, passando por tudo com Ele, e Deus é justo e bom. Isso é uma coisa que tem que ficar grande na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa tela mental. Deus é justo e bom e me ama. E tudo que eu estou passando é para o meu bem, é para o meu aprimoramento. Então, essas oportunidades que nós temos, se passamos por elas com resignação, com essa ação, com essa atitude de paciência, de compreensão, de não revolta, nos traz benefícios que nós não temos como dimensionar. Nós não temos noção da grandeza da iluminação que isso vai nos trazer futuramente. Então, é uma aceitação dinâmica. Ela é vida, é movimento. Deus jamais ia querer que a gente ficasse parado apanhando. Enquanto eu estava fazendo as pesquisas para fazer essa palestra, eu assisti um vídeo na TV Mundo Maior em que a irmã Eliana nos conta que ela recebeu no centro, eu só tenho esse nome, Irmã Eliana, não tinha o sobrenome no vídeo, por isso eu não estou dizendo, mas é da TV Mundo Maior. E ela estava exatamente fazendo um estudo desse item do Evangelho, motivos de resignação. E ela conta que chegou uma senhora no centro que ela trabalha, desesperada. Uma senhora dizendo que tinha 10 anos que o marido batia nela, que ela não suportava mais e que ela decidiu matar o marido. Ela não era espírita e decidiu matar o marido, que ela ia matar o marido. E ela foi ali ao centro espírita para saber quais seriam as consequências se ela matasse o marido. Então a irmã Eliana atendeu com todo cuidado, como todo atendente fraterno faz, né? E explicou que, na verdade, as consequências seriam enormes porque o que ela estava vivendo com o marido já eram consequências, né? Ela estava vivendo consequências de atitudes anteriores. Mas por que seu marido te bate? Como é? Aí ela contou que o marido achava que ela era infiel e que tratava ela muito mal, sendo que ela não saía de casa. Mas que ele dizia e cismava que ela era uma mulher infiel, então ele batia e eles brigavam muito e ela não aguentava mais. Aí a irmã Eliana aconselhou que ela não fizesse nada disso, lógico, e que fosse para casa e rezasse durante 7 dias. Já que ela era católica, que ela fosse à missa, se o marido deixava ela ir à missa. Não, ele deixa eu ir à igreja. Então, você vai à igreja todos os dias, durante 7 dias. Você vai rezar, você não vai fazer nada. Nada mais, você vai rezar. E estar conectada com Deus. E depois você volta aqui. O que aconteceu? No 7º dia dessas preces intensas dela, ela teve um sonho. Ela sonhou com o marido amarrado no pelourinho, ele era negro. E ela era a doninha, a senhorinha. E ela ela viu, né, foi mostrado a ela
que ela tinha relações com ele, mas que agora ela já estava tendo com um outro que chegou, que era mais bonito que ela queria, enfim, ela era leviana, e é ele amarrado no tronco e foi surrado até a morte, na frente dela. Então ela viu isso e voltou ao centro espírita para perguntar se isso era verdade, se fazia sentido ou se ela estava doida, né? E então eles explicaram, né? Tudo como acontece, que o sonho, muitas vezes nós estamos em desdobramento, vivenciando, lembrando que a espiritualidade tinha mostrado a ela. E ela, na verdade, quando ela viu isso, ela acreditou, né? Porque a gente sente o que é verdade. E ela já ficou com uma aceitação muito grande da situação, por causa do que ela já tinha feito o marido passar, né? E aí conversaram mais lá no centro, explicaram mais coisas para ela, deram o livro dos espíritos para ela estudar um pouco. E ela foi para casa com essa aceitação, já com um outro sentimento. E depois voltou de novo ao centro e a irmã perguntou como é que estava a situação, o que, que tinha acontecido. Ela falou, ele parou de me bater, ele nunca mais me bateu. Aí ela falou, mas como assim ele parou? Ela falou assim, na verdade, eu parei de provocar. Porque ela falou que de alguma forma ela provocava, ela se arrumava, ela se maquiava mesmo não saindo, ela respondia muito a ele, irritava, ela sabia o que cutucava a ferida. Como ele tinha uma ferida muito antiga, né, ele já reagia daquela forma. Então, com a aceitação dela, resignação, com a ação que ela procurou saber, entendeu e aceitou, parou a situação, ele não bateu mais nela. Então, são situações que você pensa, poxa, mas eu tenho que ficar vivendo com esse marido e apanhando. Não, a gente pode mudar as situações, porque a nossa vibração faz isso. A partir do momento que eu aceito e que eu dou o que o outro merece receber, porque a lei de amor, ela exige equilíbrio. E uma vez que eu fui o algoz, eu preciso me redimir. Eu preciso de alguma forma, pelo menos, ter uma energia generosa de compreensão para com a outra pessoa. E, gente, a maioria, se não 100% dos nossos sofrimentos e das nossas dores, nós não somos a vítima. Não somos a vítima. E o nosso maior vício, digamos assim, não o maior, mas um dos vícios, é nos vitimarmos. É acharmos que aquela situação nós não merecemos, que porque a gente não tem essa compreensão de quem somos nós, ampla, como é preciso ter. Então, é aí que surge o agradecimento verdadeiro, porque agradecimento e gratidão também é ação. De eu passar a movimentar essa energia de gratidão, de reconhecimento, de aceitação, e aí a convivência se cura, porque eu estou me curando, porque eu estou compreendendo que eu estou em dívida. Se nós nos colocarmos sempre nessa posição de devedores, muita coisa vai melhorar, muita coisa melhora. E nós vamos servir ao próximo e doar o que temos com muito mais facilidade. Então, essa foi uma lição que a irmã Eliana nos trouxe com esse exemplo, que a gente encaixa em nossas vidas perfeitamente, porque o sofrimento é do ser humano. Não existe sofrimento em Deus. Se nós estamos mergulhados em Deus e Deus está em nós, nós precisamos apenas confiar nisso e passar pelas situações não como sofrimentos, como carga pesada, passar pelas situações com leveza, porque eu estou em Deus e tudo posso. E aí vem a resiliência, que é ao par perfeito com a resignação. Se a gente conseguir ficar sempre com resignação e resiliência, a gente vai dar um boom aí nessa evolução, a gente vai voar. Porque a resiliência, o que é? É a capacidade de retornar ao estado natural após uma situação negativa. Então, a resiliência é uma lei da física, que eu tô procurando aqui um material para eu mostrar, que eu ia pegar um copinho descartável, mas não peguei. Então, é uma lei da física que diz o seguinte, a matéria é assim,
e eu posso forçá-la. Então, aqui ela está sob pressão e ela volta ao normal quando eu solto. Isso é resiliência. Voltar, a capacidade de retornar ao estado natural. Então, toda matéria tem essa capacidade. Forçou, ela volta. E isso foi trazido para os conceitos emocionais. E nós também temos essa capacidade de sermos forçados, temos essa habilidade. Nós somos pressionados, sofremos, saímos da nossa situação de conforto, às vezes até fisicamente, e temos inerente em nós essa habilidade de retornar ao estado natural. Às vezes nós temos isso muito, às vezes temos pouco e às vezes temos quase nada, né? A gente sofre, às vezes a gente se quebra, pum, quebrou e não volta mais, né? Mas tudo depende dessa nossa força, dessa nossa capacidade da resignação e com a resiliência a gente respirar de novo e entender que já passou e que eu sou capaz de me recompor. Nós temos um sistema nervoso maravilhoso que se restabelece, que recupera a partir do momento que nós damos essa atenção a nós mesmos, né? E somos capazes, então, de voltar ao nosso estado natural depois de uma grande dor, de uma grande pressão. E no universo nós temos Deus é constante e temos o espírito e matéria, é o que existe no universo. Deus, espírito e matéria. Só Deus é constante, né? Só as leis de Deus são imutáveis. Só em Deus não existe transitoriedade. No espírito e na matéria, tudo está em constante mutação, o tempo inteiro, né? Vida é movimento, então a matéria se transforma e o espírito se transforma. Estamos no estado transitório constante, em busca da perfeição, não é isso? Só que a gente coloca a perfeição como um ponto de chegada, e na verdade a perfeição é o próprio caminho, né? Nós estamos andando na perfeição, nos aperfeiçoando dia a dia. Então a gente não pode ficar andando, como se nada estivesse acontecendo para alcançar a perfeição lá na frente. Não, nós estamos construindo isso, essa perfeição. Paulo nos disse na carta aos Romanos, no capítulo 8, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem. Então, gente, eu estou em Deus, eu amo a Deus, eu tenho a consciência disso, da presença de Deus em mim e da minha constância com Ele, tudo concorre para o meu bem. É uma questão da gente ter fé, acreditar e viver isso com toda a verdade. E para isso nós precisamos saber quem somos, né? A resiliência, ela traz um desenvolvimento emocional, um equilíbrio emocional impressionante. As pessoas, agora já é uma fala de Rossando Klinder, que nos diz que as pessoas que alcançam esse equilíbrio um pouco maior emocional, esse desenvolvimento, elas sentem e pensam que merecem ser amadas. Enquanto que uma maioria que não consegue isso, não se acha merecedor de amor, nem do próprio amor, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de se amar, porque não nos achamos merecedores, no fundo, no fundo. Então, esse alcance de cada vez mais resiliência, esse treinamento, traz essa tranquilidade de nos acharmos merecedores de amor. Quantas vezes nós vivemos situações complicadas com a família, nos relacionamentos, simplesmente porque não achamos que merecemos aquele amor que estamos recebendo. A gente pega um outro exemplo de Chico Xavier, que teve aquela infância que muitos de nós estariam traumatizados para o resto da vida, não ia conseguir se erguer como pessoa. E qual é a resposta que Chico Xavier deu ao mundo, né? Deu uma resposta completamente diferente de puro amor, porque é ação, resignação, né?
Ele teve essa ação de benevolência com tudo que ele passou, que ele sofreu, ele entendeu, compreendeu toda essa situação e teve resiliência com resignação em abundância, né? Uma resiliência absoluta, que é uma grande meta para nós. Então, saber quem somos é extremamente importante, porque daí eu vou saber o que existe em mim e até onde eu estou comprometida com essa dor ou com as situações que eu vivo, porque é um comprometimento meu de entender a minha responsabilidade em tudo. Porque a partir do momento que eu entendo a minha responsabilidade é que eu passo a agir para beneficiar todos os envolvidos e a mim mesma, né? Para ter ação benéfica em favor da vida, em favor de tudo. Então, é extremamente importante cultivarmos em nós a resiliência, é treinamento, como todas as outras virtudes, né? Precisamos treinar e ter essa consciência de que da mesma forma que nós somos o mal, que nós nos adoecemos, essa nossa capacidade de nos adoecer, né? Que a gente traz para nós dor de cabeça, dor na coluna, dor não sei onde, a mesma força que proporciona as dores é o mesmo lugar e a mesma força da cura, do remédio. Então, nós também somos capazes de nos curar, de nos redimir, de reagir no sentido contrário. Então, essa é a grande lição que a resignação e a resiliência nos trazem. É uma lição para carregarmos e para termos como atitude diária. Já terminou o nosso tempinho, a gente encerra a palestra por aqui, mas vamos conversar mais um pouco aí na sala virtual, certo? E ter uma compreensão clara de que nada tem que estar sob controle. A vida é movimento, nós não precisamos controlar nada. Nós precisamos aprender a viver cada situação com tranquilidade, com paz, com amor, com sabedoria. Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém. Beijo grande, boa noite a todos.